do Alto de Páscoa. Os ingressos eram para estar aqui, já estão prontos, a gráfica já fez, mas a transportadora, com esse feriado prolongado, acredito que eles resolveram emendar tudo, então não consegui acessar. Mas no próximo domingo você terá acesso aos ingressos do Alto de Páscoa. Nesse primeiro momento vai ser apenas entregue aqui. Vamos fazer algumas parcerias, mas como você frequenta aqui, você evidentemente, provavelmente vai retirar o seu ingresso aqui. Você que faz parte de alguma equipe, por favor, agora nós estamos na reta final. São menos de 40 dias para ensaiar tudo e fazer uma grande apresentação. Eu quero contar com o seu empenho, sua dedicação, sua oração, porque estamos praticamente na reta final. Mais 35 dias, nosso Alto de Páscoa tem que estar lá, funcionando muito bem. E se você faz parte, então, de alguma equipe, por favor, se empenhe. Se você deseja servir em alguma equipe, ainda há espaços, é só você deixar o seu nome ali no balcão de informação. Nós vamos procurar você e ingressar você em alguma área de serviço. Estamos fazendo uma camiseta comemorativa. Você pode ter acesso à camiseta fazendo a sua reserva pelo link, que você vai encontrar nas nossas redes sociais, mas também aqui nos nossos grupos, os grupos da igreja, tá bom? Acredito que são todas essas informações. Se eu não esqueci de nada, né? Tudo isso. Tem mais um aqui? Sim, sobre os voluntários, você sabe que a gente precisa de 3 áreas de voluntário, iluminação, balcão de informação, e tem mais um outro aí que você está vendo na tela, tá bom? A gente fica 1 mês pedindo ajuda, 30 dias, e aí aparecem 2 pessoas. Mas que bom, reserve um tempo, não tem coisa melhor do que servir, irmãos, tem coisa melhor. Escolha uma dessas áreas aí, vem nos ajudar. Vamos rapidamente à palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 15, o versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. E saindo daquele lugar, diz a palavra de Deus, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe deu resposta, isto é, Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram-se e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo dar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. História linda. E antes de a gente trazer algum ensino a partir desse texto para o nosso coração, quero convidar você a orar comigo, se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e nossa vida está exposta à Tua poderosa palavra. Visita nosso coração com o poder do Espírito Santo nessa noite, Pai. Visita o nosso coração com a Sua poderosa palavra, Pai. Nós não sairemos daqui vazios, porque a Tua palavra não volta vazia. Que a Sua voz seja bem claro aos nossos corações hoje. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma pergunta para fazer para você nessa noite. Você ama algo o suficiente? Você ama algo o suficiente? Você conhece a força que o amor tem? Você ama algo o suficiente? A história que nós acabamos de ler é uma história incrível
E ela acontece com uma mulher que a Bíblia chama de cananeia. No mundo judeu, isto é, no mundo em que essa história aconteceu, o encontro de Jesus com essa mulher aconteceu, o mundo judeu, nesse tempo, os judeus principalmente, reconheciam apenas 3 classes de pessoas ou 3 grupos sociais. O primeiro grupo social reconhecido pelos judeus eram os próprios judeus. Mas quem era o judeu? O judeu era aquele que era nascido de uma mulher judia. Se o pai fosse judeu e a mãe não fosse judia, então essa pessoa não era considerado judeu. Judeu era apenas considerado a pessoa que havia nascido de uma mulher judia. E, evidentemente, professasse a fé judaica, a fé no Pentateuco, na lei, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa era a primeira classe social que os judeus entendiam. O judeu era aquele homem ou mulher nascido de uma mulher judia. A outra classe social que eles reconheciam eram os gentios. E os gentios, é muito fácil, todo mundo que não era judeu era considerado gentios. Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o pai dele era romano, mas a mãe dele era judia, então ele era considerado judeu e não gentil. Você tem, por exemplo, Timóteo. Timóteo, o pai dele era grego, mas a mãe dele era judia, portanto ele era considerado judeu. Então, judeu era aquele que era nascido de uma mulher judia, e gentil era aquele que não era judeu. E tinha uma terceira classe social que eles consideravam, que eram os prosélitos. Os prosélitos eram os gentios que se convertiam ao judaísmo. Prosélitos eram aquelas pessoas que não eram judeus, mas, por ser gentil, eles se convertiam ao judaísmo. Então, eles tinham como base da sua vida, a Bíblia deles, então, a Torá, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E você deve saber que havia uma animosidade muito grande entre os judeus e os gentios. E essa animosidade, essa rixa, essa diferença, essa raiva que os judeus tinham para com os gentios, de certa forma, era muito justificado. Hoje, nós chamamos isso de xenofobia, que é aversão, hostilização a uma certa raça ou a um certo tipo de pessoa. Mas os gentios não eram odiados ou havia essa animosidade entre os judeus apenas porque os gentios tinham uma vida de imoralidade ou porque eles não cuidavam bem da sua família, porque eles, assim, tinham uma vida intensa no ambiente de idolatria, eles tinham uma sexualidade pervertida, eles eram idólatras, mas não era somente por isso. Se você conhece um pouco da história da humanidade, na época antiga houve pelo menos 6 grandes impérios, e todos esses grandes impérios perseguiram os judeus. Você começa lá com o primeiro império, foi o Império Egípcio. Você sabe, os judeus ficou ali cativo, escravo, por 400 anos, ali escravo dos egípcios. Depois a gente vem ali na história, a gente encontra o segundo império, assim, mais poderoso da face da terra, que foram os assírios. Os assírios também destruíram as 10 tribos de Israel, deixaram apenas 2 restando. E eles pegaram ali os judeus que haviam, dessas 10 tribos, muitos mataram, outros dispersaram por várias regiões. Você chega ali no terceiro império mundial, o Império Babilônico, isso foi mais ou menos no ano 585 a.C., quando Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade de Jerusalém, ele destrói o templo, e ele mata todo mundo, e pega as pessoas assim mais saudáveis, mais inteligentes, e levam cativos, e deixam naquele lugar de destruição crianças, idosos e mulheres. Esse foi um império assim, muito dolorido, tratou muito mal o judeu. Depois você tem o Império Persa. O Império Persa foi aquele que ajudou os judeus a retornarem para Jerusalém. Neemias, Esdras, o profeta Ageu, o profeta Zacarias eram dessa época. Ele narra um pouquinho como foi a volta dos judeus ali quando o Império Persa mandava no mundo. Depois você tem o Quinto Império, que é o Império Grego,
esse império aqui, ele foi muito complicado para os judeus. O Império Grego, ele foi expandido pelo Alexandre o Grande, e quando Alexandre o Grande morre, 4 dos seus generais assumem, dividindo a área que Alexandre o Grande havia conquistado. E um dos generais, esse general chamado Antíoco Epifânio, esse foi o pior homem de perseguição para os judeus. Porque ele fez coisas que os judeus, assim, odiavam. Por exemplo, ele sentou-se em cima da Arca da Aliança, ele pegou porcos e matou dentro do templo, ele pegou porcos e levou para dentro dos santos, ele obrigou os jovens, os homens, a rasparem a cabeça, a cortarem a sua barba. O cabelo e a barba para o judeu é algo quase que sagrado. Ainda hoje eles têm esse hábito. Se você pode ver alguns judeus, assim, a costeleta deles é grande, chega a fazer trancinha, enroladinha assim, é um negócio assim, sabe, que eles têm muito apreço por isso. E esse general chamado Antíoco Epifânio foi um cara assim que ele imprimiu uma perseguição tão grande contra os judeus que causou a revolta, chamada Revolta dos Macabeus. Depois você pode ler sobre isso, porque eu não vou ter tempo de falar com você. E depois nós tivemos o Império Romano. Esse império foi um império opressor, foi um império que matou Jesus, foi um império que imprimiu uma grande perseguição sobre os judeus. Então, os judeus, ao longo da história, têm essa coisa de perseguição. Então, os judeus, eles não gostavam dos gentios, por todas essas coisas que já haviam acontecido. E a Bíblia diz aqui que essa mulher, então, ela era uma mulher cananeia. Ela era ali da região de Tiro e Sidom, onde hoje é o Líbano. Os cananeus, na época que eles existiram, eles eram povos muito ruins. Eles eram dados à idolatria. Eles adoravam Baal, Asterote, Moloque. Moloque, por exemplo, eles tinham uma estátua de bronze enorme. Eles ateavam fogo. Moloque, ele tinha um braço estendido assim. Eles ateavam fogo embaixo desse braço. Ele é uma estátua de bronze. Quando o bronze ficava vermelho, eles pegavam seus recém-nascidos e jogavam para sacrificar em nome desse Deus. Então, quando Deus olha para esse comportamento dos cananeus, você vai ver isso um pouco lá no Antigo Testamento, Jesus diz assim, esse povo, com esse tipo de vida, eles não podem influenciar o povo que eu estou separando. E Deus manda dizimar todo mundo, tal, mas aí você conhece um pouco da história, sabe que ali Josué e seus companheiros acabam não imprimindo a ordem de Deus, expulsando e limpando a terra dos cananeus, de maneira que os cananeus permanecem por ali. E então, essa mulher com quem Jesus cresce, com quem Jesus conversou, cresceu nesse ambiente de idolatria. Mas um dia, ela percebeu que a sua filha, ela estava perdendo o equilíbrio mental. Não sabemos quando o demônio entrou na vida dessa criança, de que forma aconteceu. O que dá para a gente perceber é que essa mulher, ela tinha uma fé idólatra, mas ela percebe em algum momento que a fé idólatra que ela tinha não estava atendendo a vida dela, não estava resolvendo. É difícil falar isso, irmãos, mas porque a gente tem uma diversidade de religião muito grande, e quando a gente fala aqui, principalmente quando está sendo gravado, a gente pode ser considerado algumas coisas aí que a gente não gostaria de ser. Mas, assim, quando uma pessoa, ela caminha esse caminho da idolatria, ela abre espaços na vida para operações de demônios. Não é esse o tema da mensagem, não é esse o conteúdo, mas a gente precisa falar com isso, porque muitas vezes algumas pessoas olham e falam assim, não, isso não tem problema, isso aqui é uma fé que não vai fazer. Vai. Você se torna aquilo que você adora. Não esqueça disso. Você se torna aquilo que você adora. Então, aquela menina, filha dessa mulher cananeia, era possuída por demônios. E aquela mulher achou que a fé dela, a fé idólatra dela, não estava mais ajudando. E ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que Jesus era poderoso, ele expulsava demônios.
E ela então vai atrás de Jesus. Jesus, irmãos, foi o maior ser humano que já existiu na face da terra. Tem um padre que escreveu algo a respeito de Jesus, e eu concordo muito com isso. Ele diz assim: alguém tão humano só pode ser divino. Esse é Jesus. Jesus, ele foi o grande ensinador. Jesus, ele foi misericordioso. Jesus foi um homem de obras. E essa mulher ouviu testemunhos das pessoas dizendo de ressurreição, de cura de cegos, de mancos. Então ela entendeu que a fé idólatra dela não estava ajudando. Então ela resolve procurar Jesus, porque Jesus estava passando por aquela região, Tiro e Sidom. Depois você pesquisa o que significa essas duas cidades e o que estava acontecendo naquele lugar. Então, desse encontro, dessa mulher com Jesus, nós podemos tirar algumas lições preciosas. Por isso, eu pergunto para você, você ama o suficiente? Porque essa mulher amava demais a sua filha. E por amar demais, e por ter um amor intenso, por amar de forma suficiente, ela passou por um caminho que todos nós passamos, quando nós amamos o suficiente. Você ama algo suficiente? Primeiro, você ama algo suficiente para vencer ambientes de animosidade? Essa mulher amava a sua filha, e por isso ela teve coragem de enfrentar esse ambiente de hostilidade, de animosidade. A gente viu aqui por que os gentios, por que os judeus não gostavam dos gentios, né? Fizemos aqui um mapeamento da história, né? E isso também era com os cananeus. Os gentios, os judeus não gostavam dos cananeus de maneira nenhuma. Então essa mulher, ela enfrenta não somente a animosidade dos judeus, mas ela também enfrenta a animosidade dos discípulos de Jesus. Será que você ama algo o suficiente para poder enfrentar a animosidade de ambientes? Às vezes você percebe, sente assim que você não pertence àquele lugar. Às vezes você, assim, não é celebrado. Às vezes você está num ambiente, você percebe que as pessoas estão olhando para você, mas estão julgando você. Às vezes você está num ambiente em que as pessoas denunciam as suas falhas, os seus pecados, o seu passado. Mas essa mulher, ela amava tanto a sua filha, que ela resolveu enfrentar a animosidade de quem quer que fosse. Aprenda isso, porque algumas pessoas têm parado pelo caminho. Olha, só porque está difícil, não significa que está errado. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, está tão difícil, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, tem alguma... Não tem. Não é porque está difícil, que tem alguma coisa errada. Não. No caminho da promessa tem as dificuldades. No caminho do seu milagre tem animosidade, sim. Só que nós estamos num mundo onde as pessoas não querem trabalhar em ambientes difíceis. Elas não querem lidar com pessoas chatas. Elas não querem lutar por um objetivo, por um alvo, em ambientes difíceis. E por isso as pessoas abrem mão dos seus sonhos, abrem mão da sua empresa, da sua família, dos seus alvos, porque aquele ambiente se torna um ambiente, assim, difícil, animosidade. Todo mundo quer um ambiente bom para trabalhar. Um ambiente onde é celebrado, um ambiente onde é aplaudido, um ambiente onde não tem disputa de espaços, onde toda entrega que você faz é aplaudido, onde todo esforço que você faz é celebrado. A pergunta é, será que você ama algo o suficiente para você estar num ambiente onde você não é desejado, onde você não é celebrado, onde você não é aceito, mas mesmo assim, você manter a inflexibilidade, se manter forte, entendendo que, sim, é difícil, mas naquele lugar existe uma porção de bênção, de graça de Deus para você. Existe algo de Deus naquele lugar que, se você continuar enfrentando a animosidade daquele lugar, as resistências daquele lugar, você vai tirar, vai colher as bênçãos de Deus daquele lugar. Você ama algo o suficiente para enfrentar as animosidades da vida? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, você ama algo o suficiente para vencer as suas tendências ruins? Essa mulher, ela tinha um histórico familiar difícil. O povo cananeu, contei um pouquinho para você de como era esse povo, como eles eram difíceis. Eles serviam a um panteão de deuses. Quando a gente diz Baal,
não tinha apenas um Deus, existiam 75 tipos de Baal, Astarote, Moloque. Então, todos nós temos tendências ruins, inclinações ruins, mas será que eu amo o suficiente para sujeitar as minhas tendências ruins por amor a algo? Por amor à minha família, à minha esposa, às minhas filhas, à minha igreja, ao meu Deus? Será que você ama algo suficiente para vencer as suas tendências ruins? Será que você ama algo suficiente para poder vencer o histórico familiar ruim que você tem? Irmãos, todos nós temos histórias ruins dentro da nossa família. Mas não adianta você ficar falando, meu pai era alcoólatra, meu pai foi embora, minha mãe me deixou, ninguém me ajudou, ninguém me amou. Não, pare de fazer isso. Pare de falar mal de si mesmo. Deixe que os outros falem mal para você. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas e a gente começa a falar mal da gente mesmo. Não, eu fiz isso. Esquece a história do seu passado ruim, meu filho. Comece a falar bem de você mesmo. Deixa para falar mal da sua vida os outros. Pare de contar uma história ruim sobre você. O meu pai, minha mãe. Pare de contar essas coisas. Deixe que os outros contem essa história ruim sobre você. Você tem que contar a história dos milagres de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida, dos sonhos que você tem, daquilo que Deus está ajudando você a vencer. Pare de falar mal de você. Conte as suas melhores histórias. Quando você estiver com os amigos ali, esqueça o tempo ruim, esqueça as coisas que passaram. Eu estou fazendo coisas novas. Conta dessas coisas. Abre mão da reclamação. Essa mulher abriu mão da reclamação. Ela não chegou diante de Jesus e falou: Jesus, o Senhor conhece meu passado, meu povo cananeu, fez isso, fez aquilo. Não, ela não fez isso. Irmãos, quando você ama alguém o suficiente, existe uma força dentro de você. Quando você ama alguém o suficiente, você encontra força, garra, de lugares que você jamais imaginou. Parece que alguma coisa poderosa toma você por dentro, que faz você andar. É uma coragem inexplicável. Quando você ama alguém, quando você ama algo suficiente, acontece um dínamo dentro de você. É uma força que acontece de você de forma inexplicável. Essa força, ela impulsiona você. Ela é como se fosse uma mola propulsora. Ela sustenta, ela encoraja, ela aviva você. Por que você acha que um pai levanta de manhã, vai trabalhar, faz hora extra, só volta de noite, para poder cuidar do seu filho, da sua esposa? Isso é amor. Você acha que porque uma mulher, ela enfrenta a jornada tripla, vai para o trabalho, volta para casa, serve em casa, cuida disso, cuida daquilo outro? É amor. Acho que foi ontem, a pastora Inês estava fazendo uma pesquisa e ela falou para mim, acho que mais de 45% das mulheres no Brasil sustentam a sua casa. Isso é amor, gente. Tem muitas mulheres aqui que elas sustentam a sua casa sozinho, criam o seu filho sozinho, educam o seu filho sozinho, colocam o pão sozinho. Ei, homem! Vou para o terceiro ponto. Você ama algo suficiente para vencer quando você é ignorado? A Bíblia diz que Jesus não deu palavra, não respondeu palavra. Olha só, aquela mulher vem, ela está gritando, Jesus, filho de Davi, e Jesus ignora aquela mulher. Tipo assim, você já foi ignorado na vida alguma vez? O que é ser ignorado? Ser ignorado é quando a pessoa não dá conhecimento de que você existe na vida. Ser ignorado é desprover você de brilho, de foco, é não colocar luz sobre você. E eu li algo interessante, que eu acredito que todos nós precisamos aprender sobre isso. A dor de ter uma dor ignorada é maior do que a dor ignorada. Se você é casado há muito tempo, você vai fazer uma boa relação com essa frase. A dor de ter uma dor ignorada é maior do que a dor ignorada. Às vezes a mulher fala alguma coisa com a gente. Homem ouve de estranho, né?
Estava ouvindo o Cláudio Duarte, ele estava contando uma, dizendo assim que a mulher, o menino tinha 5 anos de idade, ela começa a olhar para aquele menino e começa a perceber que aquele menino não se parece nem com ela e nem parece com o marido. E ela fica encucada com aquilo, então ela manda fazer um DNA escondido do marido. Aí o DNA vem e diz que aquele menino não era nem filho dela e nem filho dele. E aí ligou para o marido e falou assim: marido, eu tenho uma bomba para colocar aqui para você. Não, espera eu chegar em casa. E quando o marido chegou em casa, ela pegou o exame de DNA e falou assim: olha, nós temos um problema. Esse menino que a gente está criando não é nem seu filho e nem é meu filho. Como é que se explica isso? E o marido falou assim: que isso, bem, você não lembra? Lembra do quê? Na maternidade. Naquele dia lá que você pegou o nosso filhinho, você falou assim: nossa, esse menino fez meleca, vai lá e troca. E ele foi lá no berçário e colocou outro menino no lugar do filho dele. Mulher, quando você for conversar com um homem, para na frente dele e fala direitinho, porque a gente tem esse delay aí. Então, a dor de ter uma dor ignorada é maior do que ser ignorada. Essa mulher, ela tinha uma dor, né? A filha dela estava precisando de ajuda. Ser ignorado é muito dolorido, irmãos. Ser ignorado é quando os argumentos já não movem a pessoa. Ser ignorado é quando aquele esforço que você tem não é reconhecido. Ser ignorado é quando o choro é negligenciado. Ser ignorado é quando o tamanho do seu sofrimento é diminuído por quem te ouve. Ser ignorado é quando o seu esforço não muda ninguém, não muda o outro que está perto de você. É muito dolorido ser ignorado. As pessoas, elas tendem a desistir. Existe uma pesquisa que procuram mapear quais são as causas das pessoas suicidarem-se. E todas elas encontram cartas dizendo assim: olha, como ninguém prestava atenção em mim, eu acho que se eu deixar de existir, se eu morrer, eu não vou fazer falta para ninguém. O que é isso? É esse negócio de você achar que ninguém te percebe, que ninguém te vê, que você é ignorado. Tem muita gente sofrendo nesse lugar de ser ignorado. Mas sabe, essa mulher, mesmo sendo ignorada, ela não parou de clamar, não parou de clamar. Não pare de clamar. Talvez você não está sendo visto para as pessoas que estão ao seu redor, mas Deus tem visto você. Será que você ama algo o suficiente até para ser ignorado dentro da família, dentro do trabalho, lá na escola? Será que você ama algo o suficiente? Mesmo sendo ignorado, você mantém-se clamando, você mantém-se suplicando, você continua avançando. Não é porque você é ignorado que você não tem valor, não é porque você é ignorado que ninguém está sendo visto. Persista, apesar de você estar sendo ignorado. Persista, continue, apesar de pessoas não quererem investir em você. Persiste, continue, apesar de pessoas não colocar crédito em você. Aquela mulher foi ignorada por Jesus, mas ela manteve: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quarta coisa que aprendemos aqui: você ama algo suficiente para se expor? Então um dos discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A gente olha aqui e pensa que os discípulos não estavam querendo ajudar essa mulher, mas eles estavam querendo sim. Não é querendo com toda aquela força de querer, mas eles estavam querendo ajudar essa mulher. Tipo assim, ó, Jesus, essa mulher está perturbando a gente. Ela vem gritando atrás de nós há muito tempo. Por favor, faz alguma coisa para ela e manda ela embora. Apesar de tudo, os discípulos estavam tentando ajudar essa mulher. Você já foi ajudado por alguém que de fato não queria ajudar você? Você já se sentiu assim tão diminuído? Você foi pedir ajuda, a pessoa falou assim: de novo, está aqui, vou te ajudar. A pessoa te ajudou, mas você se sentiu diminuído. Você já sentiu que você foi pedir ajuda, mas a pessoa te ajudou como se fosse uma obrigação? Ela fez aquilo por obrigação. Ou aquela pessoa que você pediu ajuda e ela te ajudou, mas ela te ajudou porque ela tinha uma agenda oculta. O ano era 2004,
início de 2005, nós havíamos acabado de mudar para cá, tínhamos acabado de ser empossados na igreja, e da cidade que eu vim para cá, eu vim sem alimento, não vou falar que vim passando fome, porque Deus sempre abençoou, mas naquela época nós tínhamos a Priscila com 4 meses, mais ou menos, a Rebeca já era um pouquinho maior, e eu não tinha dinheiro. Você sabe, primeiro você trabalha, depois você recebe o salário. E a igreja não tinha me pagado ainda, porque não fazia 30 dias que eu estava pastoreando a igreja, a PIB de Sertãozinho. A gente ficava ali na avenida, na rua Antônio Santos Gomes, na esquina. Do outro lado, na mesma rua, tinha uma mercearia. Nós morávamos aqui no Inocop. E eu passei por frente dessa mercearia, parei lá e fui falar com o dono da mercearia. Falei, cara, olha, eu me mudei agora para a cidade, estou precisando comprar algumas coisas aqui para poder alimentar a minha família. Eu não tenho dinheiro. O que eu posso fazer é dar para você um cheque pré-datado para quando eu devo receber daqui uns 20, 30 dias, então você já pode descontar o cheque. E o cara, ele me tratou tão mal. Ele olhou para mim e falou assim, é pastor? Eu sou pastor, amigo. Pastor, eu estou cansado de atender esse povo. Eu estou cansado de ajudar, entendeu? E as pessoas ficarem me devendo. Cheque, eu tenho um monte aí que voltou. E tive que enfrentar, né? O cara me ajudou, vendeu as coisinhas que eu precisava, paguei com o cheque pré-datado, cheguei em casa, Neise, está aqui o alimento, mas foi tão desagradável passar por isso. É quando você vai buscar ajuda e a pessoa te ajuda como se fosse uma questão de obrigação. É como os discípulos de Jesus estavam fazendo com essa mulher. Eles vão para Jesus e dizem assim, atende essa mulher, pelo amor de Deus, porque a gente precisa ficar livre desses gritos. Alguém já te ajudou e você se sentiu assim tão pequeno? Alguém já te ajudou e assim, é como se estivesse fazendo um negócio muito grande para você, mas era um negócio pequenininho que ela estava fazendo? Mas essa mulher, ela ama o suficiente sua filha para se expor. Você ama o suficiente para se expor? Amigos, o amor é a coisa mais vital na nossa vida. O amor é aquilo que faz a gente levantar, lutar, enfrentar os desafios. O amor, quando uma pessoa tem amor por algo, por alguém, essa pessoa se sacrifica. Quando a pessoa tem um amor por algo, por alguém, ela persiste. Irmãos, o amor é o que move a nossa vida. Uma pessoa sem amor, ela está perdida nesse mundo. Será que você ama o suficiente ao ponto de se expor? Quinto, você ama o suficiente para enfrentar as respostas contrárias? Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Veja que Jesus, ele não dá uma resposta para essa mulher, ele dá uma resposta para os discípulos. E Jesus diz mais ou menos assim, ô meninos, eu só estou aqui por causa de vocês, eu não estou aqui por causa dela. É lógico que depois a gente vai compreender, né? Você tem lá João, capítulo 1, que diz que ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus, porque eles lá atrás rejeitaram. Mas não existia esse quadro perfeito ainda para as pessoas não tinham esse entendimento. Então eu fico imaginando o coração dessa mulher quando ela foi ignorada dessa forma, quando ela teve uma resposta contrária dessa forma. Como é que você se comporta quando você não está na agenda de Deus naquele momento? Como é que você se comporta quando você vê o milagre acontecendo do lado seu, mas não na sua vida? Como é que você se comporta quando você vê o outro falando daquilo que Deus está fazendo na vida deles e você está esperando uma resposta há anos sobre aquele mesmo assunto? Como é que você se comporta quando você, assim, olha para a vida do outro que está sendo abençoado e aquela pessoa não faz um esforço tão grande para com Deus como você faz? Jesus está ali, está à disposição dos judeus, veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aquela mulher está ali pedindo, por favor, Jesus, me ajuda.
que você faz quando você vê as coisas boas acontecendo na vida dos outros e não acontecendo na sua? Essa é uma chave que nós precisamos aprender. Celebrar a bênção das pessoas ao nosso redor, mesmo quando a bênção ainda não chegou na nossa vida, mesmo quando a bênção ainda não nos alcançou. Celebre a felicidade do outro. O outro veio falar assim para você: nossa, eu comprei uma casa nova. Que bênção. A pessoa veio falar assim: nossa, eu comprei uma bicicleta nova. Que alegria. Olha, eu passei no concurso. Que coisa boa. Olha, eu consegui aquele sonho. Eu vou fazer essa viagem. Que bom. Celebre a bênção do outro. Celebre a conquista do outro. Irmãos, faça isso. Tem uma pessoa do seu lado aí, e Deus está abençoando demais a vida dessa pessoa. Celebra o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Veja como Deus é bom com ela. Ela até está mais bonita, né? Olha de novo. Não, assim, ó. Todas as pessoas antes de aceitar Jesus é feinha. Isso é verdade. Depois que as pessoas aceitam Jesus, o semblante, aquele carrancudo muda, você começa a dar mais risada, você fica mais atraente. Mas quem tem algo que ama o suficiente, irmão, não para. Você precisa de algo para amar. Você precisa de algo para... Você precisa de uma paixão na sua vida. Você precisa de um amor que faça você acordar todos os dias pela manhã e dizer assim: eu vou vencer mais esse dia. Eu vou avançar mais esse dia. Eu vou orar nessa noite. Se você não tiver um amor, evidentemente, né? Se você tiver, você tem que se contentar com o que você escolheu aí. Se vira. Não vai dar tudo certo, irmão, porque o amor melhora. O amor melhora. Mas se você não tem um amor, uma paixão, eu vou orar nessa noite para você encontrar o amor da sua vida, a paixão da sua vida. Porque sem amor a gente não tem energia, não tem vigor, a gente não vence obstáculo. Será que você ama algo suficiente? Essa mulher amava a filha dela. Será que você ama algo suficiente para suportar humilhação? A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus está falando com os discípulos: eu vim por causa de vocês, não vim por causa dela. E Jesus não está falando com ela. Mas agora ela vem e ela se ajoelha aos pés de Jesus. E quando ela faz isso, o céu para. Quando ela faz isso, Jesus para de dar atenção para os discípulos e passa a dar atenção nela. Todos que adoram com intensidade cria um peso de dívida com o céu. É obrigação dos céus abençoar você. Não estou falando que é obrigação de Deus, não. Estou falando que é uma obrigação dos céus. Quando você para adorar, quando você para celebrar Deus, o céu para te abençoar. Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você vai ler qualquer comentário sobre esse texto, Spurgeon, aqueles que têm uma coleção azul grandão, que eu esqueci o nome, as anotações de Bíblias de estudo do rodapé, todos eles querem defender Jesus, dizendo assim: não, ele não chamou ela de cachorra, não. A gente não sei porque que a gente tem essa mania de querer defender Jesus. A gente não precisa defender Jesus. O texto é o que é. Se ele te ofende, você tem que ficar ofendido com os funkeiros que chamam as mulheres de cachorra hoje. O texto é o que é. E esse é um momento de humilhação muito grande para aquela mulher. Olha, eu não posso tirar o pão da mesa e dar para os cachorros. Hoje ninguém mais suporta humilhação. Irmãos, existe tanta graça debaixo da humilhação, existe tanto poder quando você é humilhado, que, assim, se você ler lá o Sermão do Monte, você vai ver ali que tem bênçãos escondidas para aqueles que se humilham, para aqueles que se sujeitam a ser humilhados. E se você ama o suficiente para passar por qualquer tipo de humilhação, você é um forte candidato para ver algo poderoso de Deus acontecendo na sua vida. Não tenha vergonha de ser humilhado. Continue clamando: Deus me ajuda, suplicando: Deus faz alguma coisa por mim, Senhor me ajuda.
Essa mulher está sendo negligenciada, ela está sendo diminuída, ela está se expondo, ela está num ambiente de animosidade, ela está num ambiente de respostas contrárias, ela está sendo humilhada, mas ela diz: Senhor, me ajuda, Senhor. Será que você ama algo suficiente ao ponto de você se humilhar? O casal briga. É uma humilhação, né? Você engolir, benzinho, me perdoa. Não era isso que eu queria, tomar patada. Você sabe como é que faz, né? Você sabe. Você já passou por essa via crucis aí. Mas a melhor coisa é isso, você abaixa a cabeça, errei, se humilha. Porque os humilhados serão... Será que você ama algo suficiente para andar nesse lugar de humilhação? A gente encontra um povo muito anestesiado hoje, né? São pessoas geladas, elas não lutam por nada. Primeiro vento de humilhação, ela já sai correndo. Ninguém me ama, sou rejeitado. Será que você ama algo suficiente para poder enfrentar ambiente de humilhação? E para terminar, você ama algo suficiente para ver pequenos milagres na sua vida? A resposta que essa mulher dá para Jesus deixa Jesus assim: o quê? Será que eu estou ouvindo direito dessa mulher? A mulher disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você sabia que a mesma química que tem num pedaço de pão é a mesma química que tem numa migalha de pão? Se você pegar uma migalha de pão, lá você vai encontrar o amido, o fósforo, o magnésio, o potássio, o cálcio. Se você pegar uma migalha de pão, você vai encontrar lá as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6. Mas não é o pão inteiro, é uma migalha. Nós queremos os grandes milagres, mas nós não reconhecemos os pequenos milagres, aquilo que a mulher estava chamando de migalha. Você está vivo, você tem algum nível de saúde, você está aqui hoje, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem alguém para você cuidar e alguém para cuidar de você. Esses são pequenos milagres da vida. Você pode enxergar, você pode andar. Tem pessoas que não têm visão, tem pessoas que não podem mais andar, tem pessoas que até gostariam de estar aqui, mas a vida está tão atribulada com a enfermidade que não consegue. Então, olha para o seu dia a dia, veja as migalhas, os pequenos milagres, porque aquilo que existe num pequeno milagre, também existe num grande milagre. Só de nós estarmos hoje vivos, já é um grande milagre de Deus. Faça um esforço para ver a atuação de Deus na sua vida, no dia a dia, na sua rotina. Aquilo que você acha que são pequenas ações de Deus, que você pode chamar de migalha, mas é o projeto de uma grande coisa que Deus está realizando na sua vida. Sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: uau, uma pessoa que quer comer de migalhas, quer viver de pequenos milagres, precisa fazer parte de algo grande. Então ele pega essa mulher, que queria apenas migalha, e coloca ela na mesa, e dá para ela do pão. A Bíblia diz que naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus ainda elogiou ela, dizendo: grande é a sua fé. Senta aqui na mesa e coma do pão dos filhos. Será que você ama algo suficiente para você não parar? Esse é um ano para você colocar mais amor na sua vida. Esse é um ano para você amar mais. Não pare diante de qualquer desafio que você tenha pela frente. Seja ignorado, esquecido, diminuído, humilhado, seja o que for, não pare. Ame. Amém?
Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela palavra. Eu gostaria de fazer um exercício com você nessa noite. Ter algo para amar deixa a gente pleno. Ter algo para amar deixa a gente assim, cheio de energia, cheio de vontade, cheio de gás. Ter algo para amar faz a gente viver com muita intensidade. Deixa de ser morno, deixa de ser frio, deixa de ser letárgico. Existe um milagre do seu lado. Se você está perto da sua família, da sua esposa, do seu esposo, ou da sua namorada, ou está perto do seu filho, eu queria pedir para você pegar na mão dessa pessoa agora que está ali. Sua família. Alguém que Deus deu para você dividir a vida. Essa mulher, ela amava muito a sua filha. Por isso ela venceu todos esses estágios. Amor o suficiente. Eu quero convidar você a orar nessa noite. Interceder por alguém. Essa mulher intercedeu pela filha dela. Talvez você possa interceder para sua filha, para o seu filho, para sua esposa, seu esposo. Talvez você possa interceder por alguém muito querido. Você possa interceder. Se coloque, se apresenta a Deus em favor de alguém. Vamos lá, faça esse exercício. Feche seus olhos. Ore por essa pessoa que parece que está perdida. Parece que não vai mudar. Parece que está longe do coração. Comece a colocar essa pessoa agora diante de Deus. Apresente essa pessoa para Deus. Clame a Deus por essa pessoa. Se levante diante de Deus e diz: Deus, ele não consegue te reconhecer. Ele não consegue enxergar como é bom te servir. Mas eu estou aqui diante do Senhor agora para pedir por ele, para pedir por ela, para pedir por nós. Não desista dessa pessoa. Não desista de clamar. Vença qualquer ambiente de animosidade. Vença as suas tendências ruins. Vença quando você for ignorado. Tenha coragem de se expor. Enfrente as respostas contrárias. Suporte a humilhação. Veja as pequenas bênçãos, os pequenos milagres de Deus na sua vida. E saia daqui nessa noite com algo determinado no seu coração. Eu vou amar mais. Eu vou amar intensamente. Eu vou amar o suficiente. Eu vou buscar o meu filho, eu vou buscar minha filha, eu vou buscar o meu marido, eu vou buscar a minha família, eu vou buscar a minha reputação, eu vou buscar o meu lugar. Eu vou buscar, eu vou lutar, porque eu amo intensamente. Quem não ama, não se doa. Amar alguém é um projeto divino para a nossa vida. Senhor, nessa noite, a nossa vida foi exposta à sua poderosa palavra. E não há algo melhor na nossa vida do que sermos confrontados com ela, do que sermos orientados por ela, do que sermos, ó Deus, assim, Deus, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é ela que ilumina o nosso caminho. Hoje, derrama amor no coração do teu povo, desses homens e dessas mulheres que estão aqui. Senhor, eles vençam porque eles amam o suficiente, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, sua igreja, a Ti, Senhor. Ó Deus, nós só podemos amar porque o Teu amor está derramado sobre nossas vidas. Então nessa noite, hoje, Pai, se tem alguém aqui que deixou de amar, deixou de se empenhar, por causa desses desafios que nós enfrentamos, que é comum à vida, hoje vem, Deus, e restaura essa linda história de amor, restaura essa paixão, restaura essa vida, restaura depositando mais amor, Pai. Senhor, que a semana do Teu povo seja uma semana cercada de bênçãos, da Tua presença, do teu provimento, Senhor.
Ó Deus, que essa seja uma semana doce para a gente, onde tudo aquilo que se levantar contra nós caia. A inveja, aquelas coisas que se fazem, que se preparam para ver o nosso mal, seja quebrado agora em nome de Jesus. Aquela boca, aquele coração que destila coisas ruins contra nós, sejam derrotadas. Que esta semana seja uma semana doce, com quebras de decretos contrários à nossa vida. Assim, Deus, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Espero ver você nos nossos cultos durante a semana e também ver você no próximo final de semana. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.